Fala galera, como vai? Tudo bem? Grande prazer estar aqui novamente, Alex Beiro falando aqui. E o intuito desse vídeo é uma orientação na identificação daquilo que nós conhecemos popularmente como ombro, cabeça, ombro. Existe uma pequena dificuldade, né? Na verdade não é tão pequena assim não, de como identificar esses momentos de ombro, cabeça, ombro no mercado, que é quando eu tenho uma provável mudança de mão do mercado, né? Se o mercado está subindo agora ele vai descer, se o mercado está descendo agora ele vai subir. E seria maravilhoso se nós conseguíssemos identificar esses momentos de ombro, cabeça, ombro, que é a inversão do mercado, para a gente poder pegar uma compra maior, uma venda maior, né? Mas é muito difícil essa identificação quando o mercado está rolando, né? Eu não costumo usar essa nomenclatura, uma nomenclatura mais popular de ombro, cabeça, ombro. Eu utilizo a nomenclatura 100, 111 e 100. Vamos entender isso aí. Eu trabalho com a FIBO, né, para poder identificar isso, e que é muito simples essa identificação. Quando você tem o sentido dessa lógica, algo que te faz sentido, né, para poder identificar. Eu tenho aqui 10 dias de mercado na tela, repara comigo, 10 dias de mercado. Ontem, dia 1º do 9, né, de setembro, então foi sexta-feira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dias de mercado. Então nós tivemos aqui 2 dias que o mercado subiu intensamente, de repente ele desceu mais 2 dias intensamente, subiu 2 dias intensamente, desceu 2 dias seguidos, né? E o mercado tem acontecido isso. Se você e eu conseguirmos repara aqui, ó, eu tenho aqui ó, ombro, cabeça, ombro, mercado desce. Aí eu tenho aqui ó, um ombro, cabeça, ombro, mercado sobe. Então eu tenho um ombro, cabeça, ombro, mercado desce. E aqui eu tenho um ombro, cabeça, ombro, o mercado sobe. E aqui ombro, cabeça, ombro, o mercado desce e tem sido assim. Muito bom. Como identificar isso? Primeira coisa para poder identificar é se trabalhar com as linhas de Fibonacci. Existem as projeções de Fibonacci, as linhas de Fibonacci. Tem os arcos de Fibonacci e por aí vai, né? Então eu tenho as linhas de Fibonacci. Meu filho está querendo uma atenção aqui, vamos ver, só um instante aqui, deixa eu dar uma atenção para ele, peraí. Muito bem, voltando aqui, energia aqui em casa, estão mexendo no poste ali, acabou, tô até vendo aqui que está desconectado aqui, tá vendo, até a energia voltar, vou aproveitar a bateria do computador e andar mais rápido então, existem as linhas de Fibonacci, as projeções de Fibonacci, os arcos de Fibonacci, por aí vai. Fibonacci é um coeficiente que se tem, né, que trabalhamos na matemática, e então você acaba achando um coeficiente. Não vou entrar nesse assunto. Mas eu trabalho então com as linhas de Fibonacci. Eu vou mostrar aqui como eu trabalho, né, com as linhas de Fibonacci. Olha aqui. Então eu vou colocar aleatoriamente aqui essas linhas de Fibonacci. Eu tenho aqui ó, as 0, é onde eu inicio a Fibo. Você está vendo que tem uma pontilhada aqui que vai até a 100, né? Ambas estão na cor branca, a 0 e a 100. Eu estou gravando esse vídeo hoje no Profit, tá bom? Eu costumo gravar sempre no Trid, mas o Trid está numa outra máquina ali dentro e hoje eu estou num ambiente mais externo aqui, então eu estou trabalhando no Profit. Então eu vou explicar aqui no Profit mesmo, tá bom? Então olha aqui, ó, mas em ambas as máquinas, tanto no Trid quanto no Profit, eu trabalho com os mesmos coeficientes de Fibo, ok? Quando eu falo Fibo, Fibonacci. Então eu tenho a 0, e entre a 0 e a 100 eu tenho mais 4 marcações, 2 vermelhas e 2 amarelas. As 2 vermelhas, para minha identificação, são resistências mais fortes, ou suportes mais fortes. Eu coloco ali, né, uma cor mais intensa para eu poder identificar com mais facilidade qual que é, né? Então aqui ó, vamos ver os níveis aqui, olha lá ó, aqui os níveis, a 23.6, essa vermelha, tá vendo? A 38.2, essa amarela, a 61.8, essa outra amarela, e a 76.4, essa vermelha aqui, né? Então tem aqui esses níveis entre a 0 e a 100. Depois eu tenho a 111
que é uma cor rosa, mais rosada, magenta, fiúcia, né? Essa cor mais magenta aqui, mais rosada, é quando importante para que eu possa identificar quando vai acontecer a inversão de mão. Você vai entender melhor, tá? E aí, quando tem os alvos do mercado, que é a 127, né? Ó, a 127, a 141 e a 161. Tem as suas vírgulas, a 161.8, por exemplo, né? 141.4, 127.2. Eu não coloquei aqui os decimais, mas é por aproximação. Eu deixo assim 127, 141, 161 para eu ter antes. Meu filho jogando bola ali, pode parar, por favor, filho, um minuto? Obrigado. Então, aqui eu tenho os coeficientes. A 23.6, 38.2, 61.8, 76.4, a 100%, 111, 127, 141, 161 são os coeficientes de fibra. Bom, primeiramente, a configuração da fibra tem que estar dessa forma. A sua configuração, ela vai vir normalmente no computador 0 e 100, normal, 38.2, 50, 61.8. Essas são as configurações. Então é necessário fazer aí uma modificação no setup para que ela fique dessa forma. Combinado? Muito bom. Então essas são as fibras. Agora, para a gente poder identificar, vou voltar ao mercado aqui. Eu vou pegar os 3 últimos dias, sexta, quinta e quarta. Então, sexta, quinta e quarta. Porque aí a gente tem aqui, ó, um mercado completo, né? Assim, um ciclo completo, tá bom? Então, vamos analisar somente esses 3 dias lá para cá. Então, eu pude analisar aqui, quando eu olho para trás, eu tenho um topo aqui, ó, tá? Que aconteceu a quarta-feira passada, né? Então, vamos analisar aqui desse topo. E agora, como que eu marco a fibra para poder identificar esse ombro, cabeça, ombro? Muito simples. Nós pegamos aqui um mercado que está descendo, então eu preciso de verificar o último fundo, onde que ele acontece um rompimento nele. Então vamos analisar aqui quarta-feira. Então para sexta-feira ontem eu plotei essa fibra, analisando então o mercado desde quarta. Olha aqui, eu tenho aqui um topo, eu tenho um fundo. Repara que eu não tive um rompimento desse fundo aqui, ó. O mercado subiu até aqui, ó, e não rompeu esse fundo, tá? Então, olha aqui, eu tenho agora um outro fundo aqui, ó. Um outro fundo aqui, quando o mercado desce, ele não rompe esse fundo, nenhum desses 3 aqui, ó. Eu não tenho um rompimento desse fundo, ó. Então, analisando agora esse fundo aqui, né? Ó, o mercado vem, ó, ele desce e ele rompe esse último fundo. Tá vendo aqui que ele está descendo e ele rompe esse último fundo. Então, a minha fibra vai ser a 0 no topo e a 100 até o fundo, onde ele teve quando o mercado desceu após ele teve um rompimento de fundo. Olha, o fundo está aqui e ele rompeu. Teve 2 fundos aqui iguais e ele rompeu. Então, vamos marcar aqui, ó. Seleciono a projeção de fibra, que já está com as configurações. Vou trazer a 100% até aqui. Muito bom. Então, a projeção, a proposta do mercado, né? Ó, a proposta de mercado seria ele alcançar até 161. Essa seria a proposta do mercado. Pode ser que ainda vá. Pode ser que ainda vá. Ou pelo menos a 127, 141. Mas na quinta e na sexta não foi. Então, como é que foi? Ele desceu aqui quarta, desceu quinta. Então, eu marquei essa fibra até aqui. Repara o seguinte, que ele rompe, ele retorna até a 68, né? Aqui, ó, essa amarela, não é isso? Ó, 68, desculpa. Ó, até a 61.8, tá bom? Olha aqui, ó, 61.8, né? Ele retorna até a 61.8 de cor amarela, tá vendo aqui? Ele retorna até a 61.8 e continua descendo. Quando ele desce aqui, ele bate na 111. Tem um visitante aqui querendo fazer parte da gravação. Oi, Pichotinho. Hello. Leva lá, filho, por favor.
Então ele agora ele vai até a 111. E o mercado, então, na sexta-feira, na quinta-feira, ele sobe, né? Vou aumentar aqui para a gente poder identificar melhor. Olha aqui, ó. Bateu aqui na 111, subiu, tentou descer, não conseguiu e acabou o dia. Pronto. E aqui agora repara o seguinte, iniciou na sexta-feira, o mercado abriu, bateu aqui, ó, bateu aqui na 76 e retornou, bateu na 100% e voltou. Então aqui nós temos aqui uma identificação de 100, 111 e 100, que é o famoso ombro, cabeça, ombro. Ou pode pegar aqui ombro, cabeça, ombro. Deu no outro dia, né? Então quando eu tenho essa 100, o mercado alcança a 100, retorna e volta na 111, volta e retorna somente até a 100, eu tenho um ombro, cabeça, ombro. E agora provavelmente eu teria uma mudança de mercado. E o mercado subiu ontem, então, 1.800 pontos. Foi embora, 1.800 pontos. Porque eu tive aqui um ombro, cabeça, ombro e foi embora. Ou seja, um 100%, 111 e 100%. Para que agora haja uma confirmação desses dados, uma confirmação disso, olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar uma fibra agora de baixo para cima, da 100, aqui ó, da onde ele bateu aqui do último fundo, ó, do último fundo, suba aqui até onde ele foi, ó, repara o seguinte, ó, eu vou apagar essa fibra aqui pra gente poder visualizar melhor, tá bom? A fibra de ontem. Peguei esse fundo, subiu até aqui, repara que ele voltou, onde que ele bateu na 100% de ontem, da fibra de ontem, é a 23 dessa nova fibra agora de baixo para cima. Bateu na 23 e foi embora, né? Aqui, ó, uma forte resistência, que coincidiu com a média de 20, né? Então, toda vez que eu vejo isso, uma confirmação de baixo para cima, da 23, coincidindo com a 100% de ontem, e eu ainda tenho a média de 20 passando ali, é uma forte confirmação de que o mercado ali ele vai para cima. Combinado? Maravilha. Mas, Alex, e se eu colocar a fibra lá da última extremidade, o último fundo, né? A última extremidade. Pode colocar. Ele vai bater na 38, repara. Ó, coloquei aqui então, né? Tá vendo aqui batendo aqui? Bateu aqui. Tô colocando mais para trás só para essa numeração aqui não atrapalhar a nossa visualização. Então ele bateu, ó, subiu, dá 0, foi na 100% aqui, voltou, pegou a 38, tá vendo aqui? Pegou a 38 e foi embora. Então ele coincidiu com a 23 se eu puxar a fibra daqui, coincidiu com a 38 se eu puxar a fibra daqui e coincidiu com a 100% da fibra anterior, que me serviu como base para identificar os 100, 111 e 100. Ou seja, ombro, cabeça, ombro. Olha aqui. A branca aqui, ó. Vou aumentar aqui, ó. Olha aqui. Pra gente poder identificar. Ele veio aqui, ó. Bateu na 111. Essa fiute aqui, essa magenta, essa cor meio rosada. Então, subiu. E aí eu coloquei aqui, ó. Nova fibra. A branca aqui, ó. Vamos pegar aqui. Fica confuso duas fibras, né? Então eu peguei aqui, ó. Ele subindo. Da último topo aqui, ó. Na 100%. Desceu aqui na 38, que coincidiu com a 100, tá vendo? Coincidiu com a 100. E se eu apagar essa fibra daqui, ó, vou apagar, ó, vou colocar ela aqui, ó, do último fundo, em vez de colocar lá na última extremidade, vai coincidir com a 23, ó, coincidiu com a 23, que coincidiu com a 100%, tá vendo? Então aqui, ó, eu tenho 3 fortes indicações, na verdade 4, se eu considerar a média de 20, essa verdinha passando aqui, 4 informações me mostrando que ele vai mudar de direção, foi para cima. Combinado? Então eu consigo identificar pela fibra 100, 111, 100, né? Deixa eu apagar essa fibra aqui. 100, 111, 100, o ombro, cabeça, ombro. Pronto. Mostrei aqui, ó, a mudança de direção. Combinado? Excelente. E tive a confirmação colocando a fibra então de baixo para cima, vendo que o retorno dela foi somente até a 23 ou até a 38, dependendo da extremidade que eu coloco. Muito bom, o mercado foi subindo e tal.
Repara que agora, olha o que eu vou fazer aqui. Ó, com mais facilidade. Olha aqui, eu vou colocar a fibra aqui. Ele veio aqui. Eu vou colocar essa fibra aqui, né? Muito bom. Quando eu coloco essa fibra aqui, ó, o mercado veio. Tá vendo que tem um topo aqui? O mercado retrocedeu abaixo desse topo agora. Por que eu não estou olhando o fundo? Porque eu estou olhando agora o mercado subindo, né? Estava olhando o fundo quando ele estava descendo. Então o mercado ele veio para baixo desse último topo. Quando ele rompeu esse último topo, então eu vou colocar 100% lá nessa extremidade aqui. Porque o retorno dela, a retração, foi para baixo desse topo aqui. Então olha lá, 0, 100, o mercado voltou, pegou aqui próximo, né, da 61.8 e retornou até a 100%. Ele testou a 111, perdão. Ele testou a 111 1, 2, 3, 4, 5 vezes e retornou. Quando ele retornou, repara que ele volta na mesma 61.8 e ele volta a testar. E quando ele testa, o que ele faz? Ele bate na 100%. E isso é o que eu estou esperando. Esse é o meu gatilho de entrada. Então, se for trabalhar por esse momento, eu tenho outros vídeos mostrando outros gatilhos de entrada, mas se for trabalhar com a fibra, procurando ombro, cabeça, ombro, você vai trabalhar com 2 entradas no dia, talvez uma, né? É quando eu procuro esses momentos. Então, olha aqui, ó, eu tive um ombro, 100%, cabeça, 111, e eu tive, olha, no retorno aqui, um outro ombro, ou seja, 100% novamente. Qual que é o gatilho de entrada? Agora espere ele romper a média de 20 e entre na venda. Isso pegaria uma venda aqui de cerca de 400 pontos. Né? E porque acabou o dia, senão ele continuaria descendo. Então, a lógica de identificação do ombro, cabeça, ombro, pela fibra, é 100, 111, 100. E como plotar a fibra? Você vai ver o rompimento de baixo para cima, quando o mercado volta acima do último fundo, e quando o mercado está subindo, quando ele retrocede, né, abaixo do último topo. Tá bom? Se tiver confuso, muitas informações no vídeo, volta o vídeo, assiste novamente, que você vai entender facilmente. Tá bom? Deus abençoe grandemente. Até mais.